Salve, salve, Faculdade Santa Maria da Glória, SMG. Olá, curso de administração da Faculdade SMG. Eu sou o professor Alex Caparelli e nós vamos ver hoje o que é gestão de serviços. Aí dentro da gestão de serviços a gente vai ver também o marketing de serviços, nós vamos ver vários fatores que podem influenciar o segmento dos serviços, a sua forma de gestão, seu planejamento, a aplicabilidade do marketing nessa área de serviços, tá ok? A gente tem muita coisa para passar para vocês durante esse semestre todo aqui e vai ser bem divertido porque tem bastante coisa nova, né? Tem um material novo que eu tô trazendo, algumas apostilas interessantes para a gente poder se divertir. Vamos lá? Vamos lá, Faculdade SMG, vamos lá, curso de administração. E aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá para mais uma aulinha, né? Tô aqui já com o meu cafezinho de bar aqui, copinho pequenininho, só para dar uma turbinada, que é meu energético. Acho que eu fiz um pouquinho de inveja para vocês, mas tudo bem. Vamos lá. Olha, essa nossa disciplina é a disciplina de gestão de serviços, certo? O que a gente vai ver na gestão de serviços? A gente tem muita coisa para apresentar para vocês, inclusive alguns detalhes em relação ao segmento da área de serviços, que é muito importante, até porque a gente tem um PIB gigantesco nessa área. Tá? Aqui no Brasil, muita gente imagina que o maior gerador de PIB, né, do nosso país é a agricultura. Na verdade, não é a agricultura, né? A agricultura ela está num setor e ela vai gerar um percentual até baixo, inclusive, né? Se a gente tratar aí da própria agricultura mais a mineração, né, então a gente vai ter aí, né, 15% do PIB, talvez um pouco mais. Já a área de serviços, a gente tem aí por volta de 70% a 75% do PIB brasileiro, ele é gerado na área de serviços. E aí você pode até dizer, não, mas esse cálculo está errado. Bom, o cálculo não está errado, você pode pesquisar em qualquer lugar aí que você vai perceber, você vai ver, né, que essa informação é verdadeira. Inclusive nos Estados Unidos ele chega a 80%. O que acontece é o seguinte: quando se produz um produto, né, eu vou lá na terra, pego a matéria-prima, industrializo e coloco para vender e chega até a tua casa. Bom, você pode dizer, não, mas a gente consome muitos produtos físicos, como que o PIB desse segmento pode ser tão pequeno? Né? Tão pequeno, eu digo entre aspas, tá? Aí eu digo para vocês, olha, a partir do momento que a agricultura faz o plantio, ela já está agregando um monte de serviços ali, o engenheiro agrônomo, o trabalhador rural, um monte de coisas. Bom, depois que você colhe o produto, vamos dizer um alimento, esse alimento ele vai ser colhido por um trabalhador também, né? Esse trabalhador vai fazer a coleta, vai fazer a classificação, aí ele vai ser mandado para uma indústria. Isso aí requer transporte, logística, uma porção de coisas. Dentro da indústria, ele também vai ser processado ali, né? Ele vai ter uma nova etapa, serão agregados muitos serviços ali, inclusive alguns serviços que a gente não gosta muito de pagar impostos, coisas, essas coisas do governo aí, né? Eles incluem. Depois que ele é feito isso aí, né, que tem todo a armazenagem, transporte, tudo isso aí, ele vai para uma nova etapa, o trade marketing, até chegar ao supermercado ou à loja que vende esse produto. Da fábrica até a chegada no supermercado, esse trade marketing que a gente chama, ele já é uma outra loucura aí, ó. Envolve um monte de coisa de transporte, de logística,
envolve pessoas que são representantes, comunicação, tudo isso aqui são serviços. Até que você chega ao supermercado, né, ou loja, seja lá o que for. Dentro do supermercado vai haver uma outra troca de serviços muito grande. Por exemplo, a empresa de publicidade, a televisão que vai fazer o anúncio, o rádio que vai fazer o anúncio, o prestador de serviço, aquele terceirizado. Dentro do supermercado a gente tem muitos desses promotores de marcas, né, que também são prestadores de serviços. E depois que sai do supermercado vai para a tua casa. Então tudo envolve serviços. O seu telefone é serviço, a energia elétrica, né, a água, apesar que a água a gente consome o produto também, mas é um serviço que faz o abastecimento. A internet também é tudo classificado como serviço, porque a internet ela também é não palpável, né? A gente não classifica ela como um produto físico, né? Então ela é um intangível. A gente vê os benefícios, mas a gente não consegue pegar, armazenar, né? Não tem como armazenar a internet aqui, acabar a energia e continuar usando, né? Então vocês vão ver que a importância, né, da área de serviço, desse segmento, a importância é muito grande. Até porque ela é o maior gerador de PIB do nosso país, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha na nossa capa da aula de hoje, olha ali. Está ali, ó, cursos de administração, disciplina gestão de serviços. Os períodos que vão participar é o 4º e 5º e também o 7º. São 2 salas aqui que participam dessa disciplina, tá bom? Essa é a apostila de administração de serviços, é a apostila número 1. Já seguindo a nossa apostila aqui, tá? Na sequência aqui vem a ementa. Essa ementa aqui ela tá resumida, tá? Eu não destrinchei ela em assuntos específicos, né? Mas eu coloquei aqui o que está mais em evidência aqui no material que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então veja, a gente vai ver os fundamentos para a administração de serviços, os conceitos de serviços, tipos de serviços, criação de valor por meio dos serviços, estruturação da empresa de serviços, gestão das operações de serviços e a qualidade em serviços, tá? A gente tem um uso em qualidade muito grande nessa área, nesse segmento aqui, ok? E dentro disso aqui eu vou fazer a correlação, né, ou a relação direta com o marketing que a gente vai utilizar, tá beleza? Lembrando que a gente vai seguir o plano de aula, né, que foi mostrado para vocês na primeira aula. Claro que não vai ser naquela sequência, né, algum assunto que vai vir antes ou depois, então vocês vão entender isso aqui, tá? Já nesse outro slide, eu tenho a capa do livro que é base para esse material aqui, para essa matéria. Tá? Então essa apostila número 1, ela segue diretamente esse livro aí que vocês estão vendo aí, ó, Christian Grönhuus, Marketing, Gerenciamento e Serviços, terceira edição. É um livro de 2009, mas ele é atual, muito atual. As informações que tem ali, conceituais, informações de significados, né, de uso dos serviços, aí elas são muito atuais, né? Então a gente vai usar isso aqui. Tá, beleza? Tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui pro tio aqui. A gente vai começar falando sobre o que é um serviço, para que vocês possam entender bem, né, essa aplicação e a aplicabilidade também, né? Porque existe uma diferença aqui, uma certa diferença entre os serviços, né, que é intangível, e os produtos que é tangível, né? Então a gente vai fazer essa relação, a gente vai mostrar a diferença para vocês
e vai também fazer com que vocês entendam, né, de certa forma, não só a importância, mas também aquilo que vocês podem desenvolver, porque a prestação de serviço ela é muito importante em qualquer país. Se a gente fizer uma colocação aqui, vocês podem entender muito bem. Quem são os prestadores de serviços? Nós professores, os médicos, dentistas, advogados, consultores, assessores, jogador de futebol. O esportista ele faz o quê? Serviço. Ele não gera nenhum bem palpável, nenhum bem tangível. Né? Ele gera o quê? Ele gera uma alegria para si mesmo, para sua equipe e para o seu país. Tá? A energia elétrica tem toda uma fábrica lá não para gerar. Tem. Mas qual que é o carro-chefe da energia elétrica? Né? O que a usina gera? Essa energia que a gente está vendo aqui, ó, essa luz aqui faz uma sombra, ó, ela é também intangível, você não consegue armazenar. Consigo sim, coloca numa bateria. Pá, você entendeu, né, cara? Não dá pra você pegar ela, botar no bolso aqui, chegar de noite no escuro, tira ela do bolso, acende a luz e abre a porta. Não é assim que funciona, né? Claro que existem meios de armazenar, como uma bateria, por exemplo. Que aí também já é outra coisa, já é um produto que vai fazer essa função aí, né? Mas eu tenho um gerador. O gerador também é a usina. Ele vai gerar energia que é intangível e você não consegue segurar. Tanto é que se romper um cabo, uma torre aqui de Foz do Iguaçu para cá, apaga tudo. Interrompe tudo. Né? Até que se ligue, que faça os caminhos lá para voltar a energia. Sanepar nos fornece água. Ela é uma fornecedora de serviços de água e esgoto. Tanto é que vem na conta, serviços de água e esgoto. Mas alguns serviços, eles têm um agregado que é o produto. Quer ver? Eu vou dar 2 exemplos para vocês. A água, a prestadora de serviço Sanepar, ela faz o quê? Ela faz a coleta, faz o tratamento, vê que ela está trabalhando em tudo isso aí. Coleta, tratamento, e vai servir a gente, vai colocar na rede e essa rede vai chegar em casa e aí vai ter um outro serviço de medir a quantidade que a gente vai usar e depois outro serviço que vai vir cobrar, vai fazer a leitura e depois cobrar da gente, que aí vai para o banco, que o banco é outro prestador de serviço, não trabalha com bem material, né? Porque o dinheiro também é intangível, né? A notinha é só uma representação dele. Tanto é que o dinheiro criptografado, né, agora com esse dinheiro eletrônico aí, vai sumir as notas. Eu pergunto para vocês, o que o banco tem de valores acumulados é muito superior às notinhas que eles têm guardado no cofre. Isso já não existe mais. A gente vai chegar uma hora que a gente já está utilizando, né, cartão. Eu, por exemplo, não ando com dinheiro no bolso, é a coisa mais rara do mundo. Outra coisa, já tem alguns eletrônicos aí, como o relógio, por exemplo, que você vai lá e passa lá, já era. Outros pelo celular, que é uma nova tecnologia, né? Então você passa o celular ali e já era também. Agora tem aqueles cartões que você não precisa mais inserir, digitar nada, você passa, ele aproxima por aproximação ali, ele já faz a cobrança, né? Isso é perigoso, é golpe também, né? Então tudo isso aqui requer serviço, apesar que a Sanepar vai te fornecer água, que é um bem vital, né? Mas ela é só consequência de todo o serviço, de todo o trabalho que foi desenvolvido ali atrás. A outra opção, o outro exemplo que eu quero trazer para vocês é o restaurante. O restaurante, ele é tangível ou intangível? Ele é a mesma coisa que a Sanepar. O resultado é você se alimentar, né? Mas, para que você se alimente dentro do restaurante, é necessário toda uma cadeia de serviços ali. Limpeza, arrumação, cozinha, né? Precisa da cozinheira lá. Precisa de pessoas para ir
comprar coisa no Ceasa, no açougue, uma porção de coisas. Gente para te servir lá, garçom, o caixa para te cobrar, né? Pessoa, médico para te conduzir. O alimento é só o resultado final, só. O restante é todo um serviço, né? É um pacote de serviço que vem agregado um alimento para você comer. O alimento é só um dos itens, todos esses que eu falei para vocês. Então o carro-chefe e o segmento de restaurantes, ele é um conglomerado ali, né? Ele é tanto serviços quanto produto, porque você consome o alimento. Mas a maior força do restaurante é o serviço. É o serviço. É a comida bem feita, é o bom atendimento, né? É a cobrança não explorada. Então é uma porção de coisas ali que envolve tudo isso aí, né? Então a gente precisa levar sempre em consideração que o serviço ele está colocado em tudo que a gente pode imaginar. O fato de eu ir no mercado comprar um alimento não quer dizer que não tenha serviço. Claro que tem. Quantos prestadores de serviços estiveram por trás de tudo isso aí, né? O simples fato do agricultor ir até a cidade adquirir sementes, adubo, seja lá o que for, todos os insumos para ele produzir esse produto, né, já está havendo um serviço ali, uma porção de serviço agregado a tudo isso aí, certo? Eu vou colocar aqui a natureza dos serviços e aí eu explico para vocês, assim, dando sequência nessa ordem de explicação que eu venho fazendo para vocês aqui, né? Dá uma olhadinha na tela aqui, ó. Só não esquecendo que essa ementa que eu passei dessa apostila é só para essa apostila, não é para o semestre inteiro, tá bom? Então vamos ver aqui o que está escrito aqui, a natureza dos serviços e marketing de serviços, tá bom? Vamos lá, o título lá, o que é um serviço? Um serviço é um processo consistindo, desculpa, em uma série de atividades mais ou menos intangíveis que, normalmente, mas não necessariamente sempre, ocorrem nas interações entre o cliente e os funcionários, ou recursos, ou bens físicos, ou sistemas do fornecedor de serviços, e que são fornecidas como soluções para problemas do cliente. Olha só, pessoal. Esse aqui é um conceito. Eu trouxe para vocês aqui um conceito lá do livro do Gromhus do que é um serviço. Tá? Então, o que é o dito cujo do serviço? O serviço ele consiste num processo. O que é um processo? O processo é quando você faz a coisa em partes, né? Parte 1, 2, 3, e aí vai seguindo, vai fazendo. Como que funciona esse processo para se fazer o serviço, né? Parte 1, 2, 3 até a parte final. Como que isso funciona? Veja bem. Existe um planejamento para que seja feito. Dentro desse planejamento existe uma organização do que foi planejado e pensado e também do que deve ser feito, porque às vezes a gente desenvolve algum tipo de serviço, algum tipo de trabalho sem pensar, né, no processo como que ele é desenvolvido, mas acaba dando certo porque a gente sabe que ele precisa ser feito daquela forma, e se eu fizer ao contrário não vai dar certo. É como se eu estivesse construindo uma casa. Na construção de uma casa eu preciso fazer fundação, alicerce, né, construir a parede e botar o telhado por último, depois eu faço acabamento. Eu não posso fazer o telhado primeiro, depois a parede, depois o alicerce. Entendeu? Então eu tenho um processo. Esse processo, né, ele consiste em uma série de atividades. No caso da casa, né, fazer a terraplanagem do terreno, né, fazer a fundação com as vigas, tudo certinho, para a gente poder colocar ali as paredes, né? Depois eu levantar as paredes, aí eu vou colocar o telhado e aí eu vou partir para o acabamento, que é a parte final da construção de uma casa. Então você vê que um serviço é um processo, né?
1, 2, 3, 4, por aí vai. E ele consiste em uma série de atividades. Veja que na construção da casa, um prestador de serviço, um pedreiro, um carpinteiro, ele vai fazer uma série de atividades. Ele vai fazer terraplanagem, ele vai cavar, vai colocar as vigas, ele vai construir as paredes, né? Depois ele vai colocar o telhado, né? Vai colocar o madeiramento, vai colocar a telha. Tudo isso é medido, tudo isso é calculado, né? Tudo isso seguindo também um projeto que foi feito por um outro prestador de serviço, que é um engenheiro, né? Aí ele vai para essa série de atividades. E aí quando ele vem e diz assim que é uma série de atividades mais ou menos intangíveis, qual a diferença entre intangível e tangível? Tudo que é tangível é aquilo que a gente pode pegar, que a gente pode apalpar. Esse óculos ele é tangível. Eu consigo medir o peso, o tamanho, eu consigo medir o grau que ele possui. Então ele é uma coisa tangível. Tá? Agora, o que é intangível? É aquilo que a gente não pode tocar, que a gente não pode pegar, que a gente não pode armazenar. Energia elétrica, por exemplo. Quando você vai cortar o seu cabelo, que você vai lá no cabeleireiro, você não consegue armazenar o corte. Você não diz para ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, você corta meu cabelo 2 vezes, que o mês que vem eu não vou poder vir. Aí já fica cortado pro mês que vem. Não tem jeito, você não consegue fazer isso. Assim você não consegue fazer isso no médico, no dentista, em qualquer um outro lugar, né? Você não consegue armazenar isso aí. Então o serviço ele é intangível. Algumas prestações de serviços, elas são mais ou menos intangíveis, por quê? Porque ele pode gerar um produto como resultado final. A comida é uma coisa. A prestação de serviço que vai gerar um produto depois é uma outra coisa. Ó, veja só. Na agência de marketing, se a gente desenvolver uma campanha publicitária, né, o pessoal gosta de chamar de campanha de marketing, uma campanha publicitária, eu vou gerar um outro bem intangível. Não vou armazenar nem nada, o pessoal só vai sentir os resultados, né, da campanha publicitária. Mas eu posso criar um produto. Dentro da agência de marketing eu crio um produto, desenvolvo um protótipo, e esse protótipo ele é, sim, tangível, porque ele é um bem material, né? E a partir daí a fábrica vai pegar esse produto e vai desenvolver sua cadeia, sua série de atividades para produzir esse produto. Quando o Gromos vem e diz que é uma série de atividades mais ou menos intangíveis, ele está dizendo isso aí. Eu posso gerar um produto físico na prestação de serviço. E às vezes eu tenho 10 prestadores para chegar a um produto físico, e aí você fala, mas como que pode? A maior parte do PIB brasileiro está na área de serviço. É por isso. É porque a gente não entende toda a cadeia de suprimentos dos serviços, né? Desde a base até o uso dele, né? Como a energia elétrica aqui. Então ele é mais ou menos intangível, que normalmente, mas não necessariamente sempre, né? E não mesmo, porque a maior parte dele fica no intangível mesmo, né? Então ocorre nas interações entre clientes e funcionários. Quem que é a interação? É o cliente que pede uma determinada coisa. Se eu estivesse falando da agência de marketing, eu poderia dizer para vocês, a pessoa, o empresário vem e contrata a gente, fala, olha, eu preciso que você faça uma campanha de marketing para mim. Essa campanha, eu quero que você aborde a publicidade ou a propaganda, ou qualquer coisa, a comunicação, vamos dizer assim, e também me construa um novo produto, me faça... eu quero mudar o modelo. Beleza. Qual que vai ser a minha interação? Ó, a interação já veio do proprietário, do dono da empresa, passado para quem? Passado para mim, que sou o prestador de serviço, que vou passar para os meus colaboradores, as pessoas que trabalham comigo, que a gente vai desenvolver tudo isso aqui. Então vai haver uma interação
com o proprietário da empresa, comigo, com os meus colaboradores e também com os colaboradores da empresa desse contratante. Porque essas pessoas estarão envolvidas, o cara não vai fazer tudo sozinho. Tá? Depois de cliente, funcionário, tá? Eu vou ter uma interação com os recursos físicos e não físicos. Quais são os recursos de bens físicos? Tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que eu posso pegar a máquina, matéria-prima, a utilização de algum tipo de material. E o não físico que é a capacidade intelectual, a habilidade que eu tenho para lidar com isso, conhecimento, desenvolvimento disso aí. Aí vem o não físico da coisa. Além dos recursos físicos, aí os sistemas de fornecedor de serviços. Que aí se eu estou mexendo alguma coisa nessa empresa, eu preciso contratar lá uma fornecedora de energia, uma fornecedora de internet, uma fornecedora de água, um jardineiro, por exemplo. Eu tenho um jardim bonito, gosto de deixar a fachada super bonita. Então eu contrato todos esses profissionais aí para que possa nos dar essa assistência aí, tá? Então, fornecedores de serviços que são fornecidos como soluções para problemas de clientes, sabe por quê? Uma coisinha básica aqui. Todo fornecimento de serviço, toda contratação, vou contratar os serviços, ele é sempre para resolver algum problema. Ninguém leva o carro no mecânico à toa. Meu carro não tem nada, mas arruma alguma coisa aí. Ninguém vai fazer isso aí porque não é idiota. O que você faz você leva o seu carro na concessionária quando é novo para fazer a revisão. É isso que você faz. Agora você leva no mecânico quando quebra uma peça, quando o carro está enguiçado, não está querendo funcionar. Você não vai no dentista sem ter nada, a não ser fazer uma revisão também. Que uma revisão é uma precaução, que é o que a gente deveria fazer nas empresas também, que eu sempre faço na minha organização, sempre pensando o que pode acontecer, o que pode vir a acontecer, então eu sempre tenho esse pensamento ali, um passo à frente e um passo atrás também, para eu não me perder nesse caminho todo aqui, tá? E faltar alguma coisa depois, ou errar por incompetência, descuido ou falta de experiência. Tá? Então, é sempre para resolver um problema do cliente. A minha esposa tem uma academia de pilates em casa, e ela resolve problemas de muitas senhoras, muitas. Principalmente as mais idosas, não que jovens não possam fazer a ginástica de pilates aí. Mas principalmente tem mulher que chega em casa aqui travada, não consigo andar. Aí devagarinho vai trabalhando, a pessoa se recupera porque existe resultados. Então ela soluciona um problema que essa pessoa tem. Essa pessoa precisa se alongar, precisa fazer alguma coisa. Da mesma forma, quando a gente, consultores, a gente que é da área de gestão e da área mercadológica, a gente é convidado, normalmente é convidado para poder resolver um problema dentro da organização. O cara diz: eu não sei o que eu faço mais, meu caixa não fecha, eu não consigo vender, eu preciso vender mais, eu preciso desenvolver mais coisas, desenvolver estratégia de marketing, me ajuda aí, o que eu faço? A gente está indo lá para resolver problemas. É isso aí que a gente faz. Tá certo? Beleza? Então, esse slide aqui, ele vem para dar o conceito que o autor trabalhou, e aí eu expliquei passo por passo para vocês o que é o serviço, o que são os serviços, também a importância, tudo aquilo que aborda todos os resultados, o seu segmento, o tamanho do PIB e tudo isso aqui que vocês já estão vendo, e já estão apreciando, tá? Beleza? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui.
Eu vou colocar um vídeo agora que é lá do meu canal profissional, do Planeta Marketing Oficial. Quem já é meu aluno já sabe que eu já venho fazendo uma publicidade aqui. Publicidade é uma propaganda não paga. Eu já venho fazendo uma publicidade aqui do canal, tá? E como são episódios, o Aprendendo Fácil, são episódios curtinhos, eu vou colocar aqui um episódio que eu fiz a respeito do serviço. É um dos primeiros ainda, nem tinha tanta tecnologia, nem tanta experiência assim, ainda estava aprendendo a fazer, mas já tem bastante material ali resumido que pode dar uma noção para vocês do que são os serviços, tá? Ele rapidinho aqui, são 7 minutinhos aqui, 7, 8 minutinhos. E aí a gente já volta aqui para eu continuar a explicação para vocês e falando também da natureza, das características dos serviços. Vamos lá? Olha. Thanks to Paul Carey for allowing me to use his music at the background for class. Over My Shoulder is my favorite song. Thank you, Paul. Olá! No nosso vídeo Aprendendo Fácil de hoje, nós vamos ver o que são os serviços. Tá valendo? Planeta Marketing Oficial. Feitos os devidos agradecimentos ao Paul Carey por ter liberado usar a música Over My Shoulder em nossa aula, inicio falando que é um serviço, é um processo consistindo em uma série de atividades mais ou menos intangíveis, que normalmente, mas não necessariamente sempre, ocorrem nas interações entre o cliente e os funcionários de serviços e ou recursos ou bens físicos e ou sistemas do fornecedor de serviços e que são fornecidas como soluções para problemas dos clientes, segundo Gromholz 2009. Ainda Gromholz 2009 fala das características dos serviços, que são os processos que consistem em uma atividade ou uma série de atividades, a inseparabilidade, que são produzidos e consumidos simultaneamente, a participação, o cliente participa como coprodutor no processo de produção, pelo menos até certo ponto. E a intangibilidade, que não se pode tocar, não se mede como um bem físico. E por último, a perecibilidade, que não se pode estocar os serviços. Os serviços, compreende-se que as várias definições apresentadas implicam que a intangibilidade seja a chave para determinar se o que é oferecido pelas empresas se caracteriza por um serviço ou um produto, conforme Pedregosa 2006. Para Kotler, 1998, define um serviço como qualquer ato ou desempenho que uma parte possa oferecer à outra e que seja essencialmente intangível e não resulte da propriedade de nada. A sua produção pode ser ou não ser vinculada a um produto físico. Gromholz 2000 apresenta o serviço como um processo constituído por um conjunto de atividades mais ou menos intangíveis que geralmente, mas nem sempre, são caracterizados por interação entre o cliente e os recursos, sejam humanos, físicos ou informáticos, da entidade prestadora do serviço. Atividades essas que são prestadas como soluções para os problemas dos clientes. Kotler e Keller 2012 diz o seguinte: à medida que as economias evoluem, uma proporção cada vez maior de suas atividades se concentra na prestação de serviços. A atual economia dos Estados Unidos consiste em um mix de 70% de serviços e 30% de produtos. Entre os serviços estão aqueles prestados por empresas aéreas, hotéis, locadoras de automóveis, técnicos de manutenção e reparo, assim como contadores bancários, advogados, engenheiros, médicos, programadores de software,
e consultores de gestão. No entanto, muitos produtos combinam bens e serviços, como é o caso de uma refeição em um restaurante fast food, por exemplo. Ainda falando da obra de Kotler e Keller, 2012, na página 391, diz o seguinte: a excelência em marketing de serviços exige a excelência em 3 áreas abrangentes: marketing externo, marketing interno e o marketing interativo. Na mesma obra, na página 388, ele diz o seguinte: os profissionais de marketing de serviços perspicazes reconhecem as novas realidades do setor de serviços, tais como a importância do poder do cliente, da coprodução com o cliente e da necessidade de envolver os funcionários tanto quanto os clientes. Então, meus amigos, eu digo resumidamente a vocês: o setor de serviços não deve ser menosprezado nunca. O maior PIB de todos os países capitalistas está na área de serviços. Os serviços não se destacam apenas nos trabalhos de prestação de serviços in loco, mas importantemente na sequência de todas as atividades industriais produtivas. Esse é o nosso referencial desta aula Aprendendo Fácil. Utilizei Kotler e Keller, Grönroos e Pedregosa. Valeu por toda a atenção de vocês. Nossa página no YouTube é Planeta Marketing Oficial, mas vocês podem encontrar também em nosso site www.planetamarketing.com.br ou ainda no Facebook /PlanetaMKT. Lembrando que nossas gravações são todas amadoras, são feitas direto da minha casa e todo esse material é um material grátis na internet. É só entrar na página, clicar, dar um joinha e se inscrever, e aí vocês estão ajudando a divulgar muito material sobre marketing e administração. Até semana que vem, grande abraço! E aí, legal, né? Na próxima semana nós vamos ter outro assunto bem interessante aqui. Fique ligadinho, Planeta Marketing Oficial, o canal Aprendendo Fácil. Isso aí, o episódio, né? Vamos escrever no meu canal aí, vamos ajudar o prof aí a divulgar o material, tudo gratuito, toda semana, toda terça-feira. Se você quiser pedir um episódio, só pedir que o prof vai lá e coloca. Esses primeiros episódios aí não tem um videozinho de alguém pedindo ainda, só eu sugerindo mesmo. Mas depois, com o tempo, a gente vai ganhando experiência, a gente vai aprendendo a mexer com isso aí, né? E a intenção é essa aí mesmo, é aprender, ganhar experiência para depois poder fazer um negócio mais profissional. Você pode ver que ele é bem amador, né? Bem gravado pelo meu próprio celular, editado pelo meu próprio computador, então não tem nada de profissional aí no meio não, né? A minha filha Mariana sempre ajuda, né? Sempre me ajuda filmando, que ela filma muito bem, ela tem uma boa desenvoltura com a câmera, né? E agora eu tô colocando sempre, antes dos episódios, né, alguém pedindo, eu quero saber aqui tal coisa, né? Então pede aí, toda terça-feira tem um novo episódio aí, tá? Então esse aí foi um dos primeiros, logo eu vou reformular e fazer um formato diferente, depois que eu completar aí uns 50 episódios mais ou menos, tá? A gente já tá quase chegando, isso aí já passou de 30, beleza? Vamos ver mais uma aqui, pra gente poder falar das características dentro da natureza do serviço. Eu quero falar das características, né, para que vocês possam entender, tá, esses 5 passos aqui. Dá uma olhadinha na tela, olha. Características dos serviços. Existem 5 itens aqui, tá? Isso aqui você pode pegar em qualquer obra, qualquer autor aí que você busque marketing de serviço ou gestão de serviço, ele vai te mostrar, tá? Então são eles:
Processos: inseparabilidade, participação, intangibilidade e perecibilidade. Você deve tomar um certo cuidado, porque às vezes a gente inverte algumas coisas aqui, tá? Então veja. O que é processos? Consistem em atividades ou uma série de atividades. Eu acabei de explicar para vocês, passo 1, 2, 3, tá? Inseparabilidade: eles são produzidos e consumidos simultaneamente. Ao mesmo tempo que você vê alguém cortando seu cabelo, já está existindo o produto, você já está consumindo ele. Participação: o cliente participa como coprodutor no processo de produção, pelo menos até certo ponto, né? Quando você vai no seu cabeleireiro, você diz: eu quero que você corte meu cabelo, né, baixinho, passa a máquina aqui nos paralama. Então você vai participando também, inclusive alguns colocam a mão na massa, né? Às vezes a gente contrata alguém para fazer um serviço em casa, a gente acaba ajudando. A intangibilidade, que é você não poder armazenar, né? Você, junto com a perecibilidade, né? O intangível, aquilo que você não pode tocar, né? Você não pode, você não tem como tocar, né? E a perecibilidade: não se pode estocar os serviços. Aí que vem a situação de você poder inverter, né, entre a intangibilidade e a perecibilidade. São muito parecidos, inclusive são semelhantes, né? Sem redundância, né? Parecido, semelhante, tá? Sem redundância, tá bom? Então eles são muito iguais aqui, muito parecidos. Então dá uma olhadinha aqui para mim, olha. Quando a gente fala das características, essas 5 características, elas são básicas. Às vezes, a abordagem que o autor tem seja um pouco diferente de outro autor, né? Ele utiliza um termo semelhante ou um sinônimo, né? Mas as características são essas 5 aí, e depois os agregados que vêm, né, incorporando cada uma dessas características aqui. Como eu disse para vocês, o primeiro que são os processos, porque eles consistem em uma série de atividades, né? 1, 2, 3, alicerce, parede, telhado, né? Construir o produto dentro de uma série que você não consegue inverter. Existe até alguns produtos que você consegue fazer, né? Prepara todo, né? Deixa ele pré-processado e depois acaba incorporando, mas isso aí não é uma regra, né? O correto é que se cumpra essa série de atividades para que se façam os serviços, né? Depois a inseparabilidade. O que vem ser inseparabilidade? Conforme ele é produzido, ele é consumido, né? Se eu contrato um jardineiro, ele começa a cortar a minha grama, a gente vai conseguir perceber a partir do momento que ele passa a máquina que já está havendo o serviço e já está vendo o resultado. A gente já está vendo a grama cortadinha, já vai ficando bonitinha, o jardim já vai se transformando, tendo uma outra visão ali, tá certo? Então você vai produzindo, né, e ele já vai aparecendo também, já vai consumindo ele simultaneamente. Da mesma forma que é lá no restaurante, na comida, no cabeleireiro para cortar o seu cabelo, se você vai no médico fazer uma cirurgia de correção, isso também acontece. As campanhas de marketing que a gente desenvolve, a partir do momento que a gente começa a colocar em ação, a gente já começa a ver transformações. É interessantíssimo. Se alguém for trabalhar com essa área aí, depois passar a ter um conhecimento a respeito disso, você vai ver quão interessante é, né, essa situação. A partir do momento que a gente pisa dentro da organização e os funcionários olham para você e falam: aquele cara lá é o consultor, o cara veio transformar. Gente, atenção aí. Você já fica com medo de ser mandado embora.
Claro que a gente não vai fazer isso aí, né? A nossa função não é ir lá execrar ninguém. Claro que se você encontrar umas laranjinhas podres lá no meio, você vai retirar, né? Essa é a função nossa também. Tá? Mas o básico é consertar o que tá estragado, que tá desalinhado, né? Então, a partir do momento que você entra lá, os funcionários já olham para você assim, né? Aí já começa a ter uma interação, né? E aí eles já começam a ver, já começa a falar assim, tá dando resultado, o pessoal já tá mais sério, já tá levando mais a sério. Aí você começa a empregar coisas ali. Só o fato de você ir lá fazer uma consulta, uma pesquisa para você elaborar um planejamento, eles já começam a perceber. Tá? E aí quando você começa a aplicar qualquer ação já, né? Porque quando a gente vai para a consultoria, a primeira coisa que a gente faz é a pesquisa. A segunda é corrigir paliativamente alguma disfunção que está ali, né? O caixa está furado. Peraí, vamos corrigir então. Corrige aqui, depois a gente vai ver por que ele está furando. Corrigir o defeito ali na hora, é tapar o buraco. Tapou o buraco, agora vamos ver o que está causando esse buraco. Aí tem tudo. Aí eles começam a ver interação. Então você vai trabalhando, vai fazendo, ao mesmo tempo vai sendo consumido já pela organização, pelas pessoas que estão ali, né, interagindo com você. Né? Isso é um exemplo do consultor, pode ser qualquer outra coisa, tá? Eu falei da grama, pode ser também. Tá? Depois a participação, né? Que o cliente ele participa como um coprodutor, vamos dizer assim, coprodutor nesse processo de produção. Né? E aí o autor até diz assim, pelo menos até certo ponto. A gente quando vai cortar cabelo, você participa, você fica lá olhando, você fala, não, eu quero assim, mais baixinho, dá pra fazer outra coisa assim e tal. Quando você contrata alguém pra fazer uma reforma na sua casa, você vai lá escolher a tinta, você vai dizer, olha, eu quero dessa cor, quero que faça isso aqui, quero conserto. Então você está participando. Às vezes não diretamente, às vezes não colocando a mão na massa, mas é uma participação. Ou coparticipação, se você quiser utilizar, assim como fala o autor, né? Como o autor está dizendo, está pregando ali, tá bom? Então existe essa participação e coparticipação. Uma outra característica, e talvez seja a característica mais, eu não digo importante, mais gritante, mais percebível, é a intangibilidade. Porque a principal característica dos serviços é a intangibilidade. É o que você não pode tocar. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui é uma prestação de serviço. Eu faço uma prestação de serviços para a instituição que vocês estão estudando. Tá? Elas repassam esse serviço para vocês. Então, vocês são clientes da instituição e eu sou o prestador de serviço da instituição. É como se a instituição fosse meu cliente também. De certa forma é, se você for analisar. Aí você não pode nunca, jamais dizer assim, eu tô pagando, o professor tem que ser. Você não está pagando nada, você paga uma instituição. Quem paga o professor é a instituição. Então muito cuidado quando você utilizar isso aqui, porque eu já vi colegas de sala, na época de faculdade, fazer isso e tomar uma bela de uma invertida, porque não tinha experiência, não tinha sabedoria, né, para dizer uma coisa dessa aí. Exigia que o professor fizesse uma coisa, o professor falou, não sou pago por você, foi assim, sou eu que pago seu salário. Não, você não paga meu salário não, quem paga meu salário é a instituição. Se você sair aqui um a menos, tomou uma invertida dessa aí, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem as relações. E essas relações aqui, elas são interligadas, elas são uma rede, claro, mas muitas vezes, a maior parte das vezes, né, uma não comanda a outra. Ela é uma consequência das atividades. A instituição me cobra, eu presto serviço para a instituição pega o meu serviço e leva até vocês. Então a gente não tem uma ligação direta de negócios. A gente tem uma ligação direta porque a gente tem a interação.
A participação que eu falei anteriormente, que você me pergunta, você me manda um e-mail, que você faz um trabalho que eu peço. Então existe toda uma coisa por trás aqui, né? O que não tem uma coisa diretamente aqui é o setor financeiro, por exemplo, né? Vocês não me pagam nada. Eu não vou lá e pego 20 seu, 30 do outro, até dar o meu salário. Não. Se você não pagar a instituição, não tem nada a ver com isso. Eu vou receber do mesmo jeito, né? Agora, se a instituição colocar 200 alunos lá e lucrar 1000%, eu também não vou participar desse 1000%. Entendendo? Então, uma coisa liga a outra, né? É uma rede, mas eu não posso interferir fora da atividade, da sequência da atividade. Tá? E essa minha participação é intangível. Como que você armazena todo esse conhecimento? Na sua memória. Eu gravei o vídeo. Gravou o vídeo. Põe no bolso agora. Ou você coloca numa fita VHS, num CD, num pendrive ou no seu celular, ou você não vai armazenar. Não vai ter jeito. Tá bom? Então isso é a intangibilidade. Você não pode tocar, você não pode pegar. Tá? Porque depois vem o perecível que fala que você não pode estocar. Então, a principal característica é a intangibilidade, tá? Eu fiz uma analogia aqui, né, essa questão aluno, professor e tal, é só para vocês poderem entender, tá? Não estou exigindo nada aqui, eu sou até muito light em relação a isso aí. Tá? A gente cobra de quem a gente gosta, eu já falei isso para vocês. Se eu não gostar, eu não cobro não, deixa eu rolar lá. O aluno me enche o saco e tal. Não faz o que eu peço, porque tem muitos que não fazem mesmo, né? Deixa rolar, o problema vai ser dele. Sabe por quê, pessoal? Porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, lá a realidade é outra. Aqui a gente está simulando, a gente está ensinando, está mostrando os caminhos. Se você não quis aprender, se você não quis buscar conhecer, não quis prestar atenção, aprender na prática é pior. Vai nessa ideia aí que por experiência própria. Tá certo? E a outra é a precibilidade. Não se pode estocar serviço. É o que eu falei ali, ali atrás ali. Não tem como você pedir para a pessoa cortar o cabelo 2 vezes, uma já por mês que vem. Sabe por quê? Porque ele vai crescer. Você não tem como estocar o corte. Então você precisa, né? Ao mesmo tempo que você está participando, você está utilizando a inseparabilidade e ele é perecível, ele estraga. Ele estraga não, você não estoca. É perecível porque a gente pensa perecível como alimentos, né? Aquele alimento que é perecível, precisa ser consumido logo, senão acaba. O serviço também. Fez, tem que ser consumido. Senão ele acaba. Se você ligar a luz aqui e não usar, você vai queimar dinheiro à toa, né? E daqui a pouco escurece ou amanhece e aí você não precisa mais da luz. Então, é uma porção de coisa aqui envolvida nisso tudo, tá? Tá certo? Beleza? Bom, falei para vocês do conceito, né? Do que significa os serviços, dei muitos exemplos aqui. Essas aulas iniciais aqui conceituais, elas são muito curtas mesmo, né? Que eu digo assim, curtas no sentido de uso de slides, né? Então eu vou usar poucos slides aqui, como eu usei na aula de marketing também, né? E esses poucos slides aqui, porque essa parte pré, né? A gente está iniciando, depois a gente anda um pouco mais rápido, depois que vocês aprenderem. Mas não esqueçam, essa apostila ela tem 45 páginas. Então se eu estou usando 5 páginas só hoje, nós vamos ter mais 40 páginas ainda para frente, que vai ser utilizado em mais 2 ou 3 aulas ainda. Tá? É que essa parte inicial conceitual aqui, ela é um pouquinho mais trabalhosa, porque eu preciso fazer com que vocês entendam muito bem o conceito de serviços e principalmente as características desses serviços, né? Aí depois a coisa vai rolando mais rápida. Vai ter uma hora lá no final que a gente vai começar a trabalhar com qualidade. E qualidade é uma delícia trabalhar com qualidade aqui nos serviços. Tá, beleza? Vamos passando lá que agora eu preciso falar da natureza dos serviços e do marketing de serviços, falando da lógica do serviço e da lógica do produto.
vamos lá pro slide, vamos dar uma olhadinha no slide aqui, que esse aqui é um slide inicial, olha lá. Natureza dos serviços e marketing de serviços. Lógica de serviço versus lógica de produtos. Há uma diferença aqui que eu preciso explicar para que vocês possam entender direitinho, né, a diferença entre eles, tá? Pode dar uma olhadinha aqui, ó. O marketing, quando ele é feito para produto, ele é feito de uma forma. Tá? Eu estou usando marketing aqui, eu poderia usar a palavra gestão também, que é fazer a administração disso, gerir tudo isso aqui, né? Mas como toda gestão, toda administração, empresa quer fazer mercado, vender seus produtos, seus serviços, né? E o objetivo de toda a empresa é obter lucro, né? Então eu vou sempre tratando como marketing aqui, tá? Porque é fazer mercado de fato. Bom, na lógica de serviço e lógica de produtos, existem as suas diferenças, e as diferenças são assim bem perceptíveis. Veja por quê. Só o fato do produto ser tangível e do serviço ser intangível, a gente já vai ver uma grande diferença aí. Se você me perguntar, professor, o marketing tradicional e o marketing de serviços são iguais? Eu diria para você, ó, eles são semelhantes, porque a gente utiliza das mesmas ferramentas, a gente utiliza da mesma forma de fazer a pesquisa, claro, com as suas diferenças, tá, gente? Nada é igual, nem mesmo fazer o marketing de dois produtos vai ser a mesma coisa, tá? Mas o que eu digo para vocês, a base de tudo isso aí, elas são iguais, elas são semelhantes, vamos usar um termo melhor, mais adequado. Eles são semelhantes. Por quê? Se eu usar o meu conceito do professor Alex Caparelli, marketing atender as necessidades básicas dos consumidores, tornando-os ou deixando satisfeitos. Se eu fizer um bom serviço, isso vai acontecer. Se eu vender um bom produto, isso também vai acontecer. Mas e as ferramentas do marketing, o mix marketing? Produto, preço, promoção e praça. Aplico ele bacaníssimo, legal no produto. E no serviço também. Mesma coisa. Mas eu já ouvi dizer que no serviço são 7 P's. São. Alguns autores desenvolveram mais 3 ferramentas para poder diferenciar do marketing de produtos, porque ele inseriu mais 3 P's, e esses 3 P's são o quê? Evidências físicas, por exemplo. Pessoas, por exemplo. E processos, que o processo 1, 2, 3, né, chão, parede, telhado, tudo aquele negócio que eu falei para vocês agora há pouco. Gente, é o que eu sempre falo seguindo a leitura de Kotler. Espreme tudo, vira 4. 4 P's. O próprio Kotler já fala que já houve uma evolução, que é necessário inserir mais P's para poder diferenciar. E eu concordo, porque quem sou eu para discordar do Kotler? Né? E inclusive ele mesmo fala, não, a partir de agora eu passo a utilizar 7 P's para o serviço. Correto, processos, pessoas, que são os prestadores, mais a evidência física, né, que é o Physical Evidence. Né? Então, é aceitável, claro que é. Só para ver uma separação e dizer, olha, além dos 4 P's, a gente ainda faz isso aqui. Né? Mas eu posso colocar a evidência física lá dentro do próprio produto. Ou dentro da praça, que é a logística. Então as pessoas... Tá entendendo? Então é muito aceitável, mas é necessário que se faça uma análise muito bem feita, porque apesar de serem semelhantes, ou a aplicação do marketing ser semelhante, existem algumas pequenas diferenças. Já falando para vocês, nenhum marketing de produtos é igual a outro, porque tem as suas diferenças também. Serviços e produtos vão ter diferenças também, tá certo?
Então é isso que eu quero que vocês entendam muito bem, essa lógica do serviço, que é a intangibilidade, com a lógica dos produtos, que é a intangibilidade. Perfeito? Vamos lá que eu quero passar mais um aqui para a gente poder encerrar nossa aula de hoje. Vamos ver mais um slide aqui que fala do consumo de serviços como resultado do processo e resultado. Veja. Estamos ali, natureza de serviços e do marketing de serviços ainda, né? Consumo de serviço, processo e resultado estão ali. Então, consumo de serviço é consumo de processo e não do resultado, como é com bens físicos. Cliente participa do processo de produção do serviço, logo sua percepção é crítica. E a percepção do processo importante para a percepção da qualidade total. Então, pessoal, esse aí é a parte do consumo de serviço, né? Processo e resultado. Deixa eu explicar isso aqui para a gente poder ir para a fase final da nossa aula aqui, dá uma olhadinha pro tio aqui, ó. Quando você fala consumo de serviços, tá? É consumo de processo e não do resultado. O serviço é o processo, você participa dele, verificando, né, observando aquilo que vai fazendo e já vai consumindo junto aquilo que foi feito. Tá? No produto, o processo, tá, é o outro, foi feito lá na fábrica e você vê só o resultado dele. Você vai lá no mercado, você vai lá na loja e compra o produto pronto. No serviço não, você vê a participação na base do processo. Clientes participam do processo, tá, de produção do serviço. Logo, sua percepção vai ser crítica, né? Então ele está vendo, não vai dar certo isso aí, não estou gostando disso. Eu gostaria que fosse diferente. Não, para por aí. Então a gente tá assim, o cara começa a cortar o seu cabelo, não, quero mais baixo. Vou cortar aí, meu irmão. Tá entendendo? Então você vai tendo essa participação aqui. E por último, a percepção do processo é importante para a percepção da qualidade. O que eu digo com isso aqui? Se você está de olho no processo, no que está sendo desenvolvido no serviço, você também vai conseguir ver a qualidade, porque você vai dizer, nossa, como foi difícil isso. Esse cara conseguiu fazer isso. Agora, quando você chega no supermercado, na loja, pega o produto pronto. Olha, vê, leva para casa, compra e usa. Você não sabe como foi feito, como foi desenvolvido, tecnologia que foi utilizada, pessoas que foram utilizadas para fazer isso aí. Então existe um monte de coisa ali dentro ali, né? Então é necessário que se entenda essa percepção, né? Esse processo, tudo, para você entender a qualidade. Beleza? Bom, pessoal, então a gente vai encerrando essa aula, né? Essa nossa primeira aula gravada, nossa segunda aula da disciplina de gestão de serviços, tá? A nossa turminha aqui do quarto, quinto e sétimos períodos de administração da faculdade SMG. Não esqueçam da palavrinha chave para, né, gerar um pontinho lá para vocês, que tá lá no meio da aula. Vai ter uma atividade, vocês precisam entrar lá no portal, registrar sua presença lá, né, responder a atividade que vale ponto, e aí depois vocês, né, tem uma semana para poder fazer isso aí, né, até na próxima terça-feira, meia-noite, você ainda pode colocar lá. Tá? Muita atenção nessa primeira aula, que ela foi muito conceitual. Todo esse material que eu fiz aqui, ele está no meu canal, professor, meu canal pessoal, Alex Caparelli. Você vai encontrar ali. Tá? Além do meu canal profissional, tem uma outra coisa também. Se tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, né, e-mail. Eu vou pôr o dedinho em cima aqui, ó. Manda um e-mail para mim. Né? Ou lá no WhatsApp também, não tem problema não. Além de tudo isso aqui, eu ainda tenho o meu canal profissional, que é o Planeta Marketing Oficial, onde eu tenho aqueles episódios que eu passei ali no meio da aula para vocês. Tá? Lá eu tenho um programa de episódios chamado Aprendendo Fácil. Tudo curtinho, 5, 6 minutinhos, no máximo 7 minutinhos cada uma, tudo conceitual para vocês aprenderem rapidão. Tá? Então se vocês tiverem interesse, se inscrevam lá, né? Dá uma força pro prof lá.
E assistam lá os conceituais. Tá fazendo um trabalho, ou pesquisando alguma coisa, queria saber o que é o termo tal, vai lá no canal lá que eu te explico rapidão. Rapidão você descobre isso aqui. Inclusive vocês podem utilizar esses vídeos nos próprios trabalhos que vocês desenvolvem, tá? Todo esse material do canal Planeta Marte está no meu site, tá? Meu site é www.planetamarte.com.br. Né? Então lá você vai encontrar todos os episódios também, que é o site da consultoria Planeta Marketing, beleza? Um grande abraço para vocês, até a próxima semana com a nossa próxima aula. Tá? Um grande abraço ao curso de administração da Faculdade SMG Santa Maria da Glória de Maringá. Eu sou o professor Alex Caparelli. Até a próxima semana.